O que aconteceria se toda a riqueza do mundo fosse dividida igualmente entre toda a população global? Qual seria a minha parte? E como seria a situação após um ano? Prepare-se para testemunhar o maior experimento social da história, que desafia tudo o que você conhece sobre dinheiro, poder e sociedade. O ano da grande redistribuição. Imagine o impensável. Não uma revolução, nem uma utopia, mas uma simples equação. A riqueza total do planeta, estimada em 500 a 600 trilhões de dólares, segundo relatórios como o Global Wealth Report da UBS, seria somada e, num piscar de olhos, dividida igualmente entre cada um dos aproximadamente 8,2 bilhões de habitantes da Terra, segundo dados da ONU e Worldometer para 2025. Isso significa que, do nada, cada homem, mulher e criança receberia algo entre 60 e 70 mil dólares. Um sonho para bilhões? Um pesadelo para os bilionários? Pelos próximos 12 meses, vamos desvendar as consequências chocantes dessa grande redistribuição. Este é o sétima chave. E prepare-se para ver o mundo como ele nunca foi. No primeiro amanhecer após a redistribuição, o planeta explode em uma cacofonia de emoções. Para bilhões, é a liberdade, o fim da miséria. Quem antes não tinha nada, agora possui 60 e 70 mil dólares. Vemos cenas de euforia, dívidas quitadas, famílias comprando alimentos e dignidade pela primeira vez. O consumo dispara globalmente como nunca antes visto. Lojas e shoppings, por um breve período, são tomados por uma euforia de compras, à medida que bilhões de novos ricos realizam sonhos. A economia mundial entra em um frenesi de demanda. Os ex-pobres, com seus inesperados 60 mil dólares, esgotam estoques de produtos básicos e até bens de consumo duráveis que jamais poderiam sonhar em ter. Mas essa abundância é uma miragem que rapidamente se desfaz. Crise. Os bilionários e grandes empresários veem suas fortunas monumentais evaporarem para os mesmos 60 mil dólares que todos. Os ex-ricos, chocados e atônitos, mas com sua mente estratégica ainda intacta, tentam entender o que sobrou. Eles percebem que o valor real não está mais no dinheiro em si, mas no controle dos meios de produção. A injeção maciça de dinheiro sem um aumento proporcional na produção ativa a hiperinflação. O valor real desses 60 mil dólares iniciais começa a despencar em horas. Empresas, despojadas de seus proprietários e estruturas de capital, param de operar. As cadeias de produção global se desintegram. O relógio da civilização, como a conhecíamos, começa a andar para trás. Os mais rápidos percebem que a abundância é falsa e tentam adquirir bens tangíveis antes que seja tarde demais. O que parecia uma bênção, em poucas semanas, se torna uma armadilha. O que sobrou do dinheiro no mês 1 agora compra muito pouco. Os 60 mil dólares iniciais, que já perderam mais de 90% de seu poder de compra, agora valem em média o equivalente a menos de 5 mil dólares em bens e serviços reais. A euforia se esvai, substituída por uma brutal crise da realidade. A fome é real, palpável, assustadora. Supermercados são apenas cascas vazias. Hospitais, sem suprimentos, fecham as portas. A complexa rede de transportes que movia o mundo para. Ninguém transporta, ninguém entrega. Engenheiros, inventores, trabalhadores e multinacionais agora não trabalham mais, pois não têm o que receber. É cada um por si. A ordem social, abalada no primeiro mês, agora se esfacela. Em muitas cidades, a lei se curva à força bruta. Guerra civil se alastra. Cresce o número de grupos rebeldes que tomam o poder territorial e começa a controlar pequenas regiões. O mundo está começando a se remodelar. O caos está se alastrando.
A segurança é uma memória distante. Os ex-pobres, que gastaram a maior parte de sua fortuna no primeiro mês em consumo imediato, percebem que seus bolsos estão cheios de notas que não compram nada e as prateleiras estão vazias. Eles se veem de volta à estaca zero, mas agora em um mundo onde o dinheiro é inútil para a maioria das necessidades básicas. Os ex-ricos, com sua capacidade de análise aguçada, já se posicionaram. Lembrem-se disso. Com a experiência de crises anteriores, como a bolha imobiliária de 2008, no Zenil, eles sabem que ativos físicos, imóveis, terras, propriedades, tendem a se desvalorizar no curto prazo, mas são os primeiros a se valorizar novamente quando a poeira baixa. Muitos usaram seus $60 mil iniciais para adquirir terras, ferramentas ou se associar a quem tem habilidades essenciais, trocando o dinheiro que ainda valia algo por bens tangíveis e propriedades. Sua riqueza começa a ser calculada em hectares de terra fértil, em poços de água seguros ou no número de indivíduos dispostos a trabalhar sob sua liderança, mesmo que o pagamento seja com o dinheiro que não vale mais. A lei da selva prevalece. Não faz mais sentido o operário continuar produzindo. O mundo se contrai, cada um por si, cada comunidade por si. A ilusão de abundância se desfez, revelando a dura verdade. O dinheiro sem produção é apenas papel. Terceiro mês, a hiperinflação atinge níveis estratosféricos, transformando o dinheiro em uma piada cruel. Os $60 mil iniciais agora não valem mais do que alguns centavos, incapazes de comprar sequer um pão. As fábricas permanecem paralisadas, não porque não há dinheiro, mas porque não há incentivo para produzir ou um sistema para distribuir. Sem valor de troca estável, os produtores, se houver, não têm interesse em vender. A escassez de bens básicos se agrava a cada dia. Filas intermináveis para qualquer migalha que apareça, onde o dinheiro é aceito apenas por desespero ou pura força. Os ex-pobres, com pilhas de notas que perderam todo o valor, enfrentam a fome e a doença. A maior parte de seu capital é agora inútil. Os ex-ricos, por outro lado, já investiram seu dinheiro em ativos tangíveis. Eles controlam terras, recursos hídricos e as poucas fontes de produção que ainda operam, muitas vezes sob a supervisão de antigos especialistas de suas empresas. Sua riqueza se manifesta no acesso a alimentos e segurança, enquanto o resto do mundo luta por cada refeição. O quarto mês revela o colapso dos serviços públicos e privados. Hospitais fecham, escolas se desintegram e as forças de segurança sem salários ou recursos se dispersam ou se tornam parte de milícias locais. A infraestrutura básica, eletricidade, água encanada, falha em muitas regiões. O dinheiro continua existindo, mas é a inabilidade de usá-lo que desespera as pessoas. A sociedade não regrediu para o escambo puro, mas para uma economia de sobrevivência onde o dinheiro é inútil para o que importa. Os ex-pobres, que não conseguiram adquirir bens tangíveis ou se aliar a grupos produtivos, ficam à mercê da própria sorte. Seu dinheiro não oferece proteção contra a fome ou o crime. Os ex-ricos, com sua capacidade de organização e gestão, estão se tornando os novos senhores dos recursos. Eles controlam as poucas fontes de energia, as terras cultiváveis e a distribuição, mesmo que escassa, de alimentos e água, cobrando por esses bens em uma moeda que eles mesmos definem, ou simplesmente controlando o acesso. Sua riqueza já se assemelha a pequenos reinos, garantindo sua subsistência e a de seus leais. Quando o dinheiro virou pó, muitos tentaram buscar refúgio no digital. O Bitcoin, símbolo máximo da resistência contra os bancos e governos, parecia por um instante ser a tábua de salvação. Mas a dura realidade é que a blockchain não funciona sem energia. Mineradoras pararam. Backbones da internet caíram como dominós. Sem internet estável e sem eletricidade, as criptomoedas não eram mais que registros inertes gravados em discos rígidos sem luz. Exchanges evaporaram.
Em poucas ilhas isoladas, onde havia geração própria de energia, pequenas hidrelétricas, fazendas solares bem protegidas, blockchains locais se mantiveram vivos, mas serviam mais como livro-razão de um mercado, fechado do que como a promessa de liberdade global. No fim, até o Bitcoin se curvou à velha verdade. Sem pão, sem água e sem segurança, não há moeda que valha. Estamos no 5º mês, e o que nascera com um sonho de todos serem ricos, e igualdade social, na verdade, se tornou o pior pesadelo da humanidade. A inovação impulsionada pela necessidade surge, mas agora é controlada. Engenheiros e inventores, sem os salários de antes, são atraídos por quem pode oferecer comida, abrigo e segurança. Soluções rudimentares, mas eficazes, são desenvolvidas, mas seu acesso é restrito. Pequenas manufaturas e técnicas agrícolas avançadas são implementadas, mas sob controle de poucos. Aqueles que conseguem desenvolver essas soluções e aplicá-las em escala, mesmo que local, se tornam os novos capitalistas, acumulando influência e bens. O dinheiro continua em circulação, mas sua desvalorização o torna irrelevante para a maioria das transações de valor real. Os ex-pobres, embora ainda possuam suas pilhas de dinheiro inútil, oferecem sua força de trabalho em troca de alimentos ou a chance de viver em áreas protegidas. Sua renda é a própria sobrevivência. Os ex-ricos investem nesses novos talentos e controlam a distribuição e o acesso às novas tecnologias. Sua riqueza se manifesta em sistemas de água limpa, fazendas produtivas e pequenos grupos de segurança que os protegem. A metade do nosso ano de experimento revela uma verdade dolorosa. A desigualdade é resiliente e se manifesta de novas formas. No 6º mês, as primeiras fortunas reais começam a ser construídas, não em dinheiro, mas em bens tangíveis e essenciais. Vemos indivíduos e pequenos grupos que, com visão, organização e muitas vezes brutalidade, controlam vastas extensões de terra, grandes estoques de alimentos e suprimentos básicos, ou detêm o acesso a fontes de água e energia. O dinheiro, embora ainda nas mãos das pessoas, tornou-se um símbolo vazio. Os ex-pobres vivem de colheita em colheita, aceitando qualquer pagamento que lhes permita sobreviver, geralmente em bens ou na promessa de segurança. Seu patrimônio é a própria vida. Os ex-ricos, com sua capacidade de gerenciamento de risco e organização, já consolidaram seu poder. Suas fortunas agora podem ser estimadas em centenas de milhões de dólares em valor de terras, bens armazenados e a capacidade de comandar a força de trabalho e a vida de milhares de pessoas. Eles criam zonas seguras onde o dinheiro pode até ser aceito, mas apenas para transações superficiais, enquanto as trocas reais são feitas com recursos. O 7º mês marca a consolidação do poder. As comunidades mais organizadas e com líderes mais fortes começam a expandir sua influência, seja pela força ou pela oferta de proteção e acesso a recursos. A ideia de propriedade privada sobre os meios de produção, terra, ferramentas, estoques, retorna com força total. Aqueles que possuem mais demandam mais. O trabalho, embora ainda pago nominalmente em dinheiro, agora é efetivamente trocado por acesso a bens essenciais. Os ex-pobres, sem meios de produção próprios, são forçados a trabalhar para os novos proprietários, recebendo o dinheiro desvalorizado que não lhes dá poder de escolha. Sua liberdade é uma ilusão, pois dependem de quem controla a produção. Os ex-ricos expandem seus impérios, formalizando o controle sobre vastas áreas e a força de trabalho nelas. Suas fortunas já alcançam bilhões de dólares em valor de ativos tangíveis, com a capacidade de ditar leis, preços e as condições de vida em seus domínios. Eles já operam com um tipo de crédito ou voucher, próprio para transações internas, ignorando a moeda nacional desvalorizada. No 8º mês, as sementes das novas instituições começam a ser plantadas. Não são bancos ou corporações transnacionais como as conhecemos, mas acordos formais, sistemas de segurança e formas de governo que tentam replicar a ordem.
Surgem os embriões de novas empresas e mercados, onde a troca de bens e serviços essenciais é feita diretamente ou através de moedas que são controladas pelos novos poderosos. O dinheiro global ainda existe, mas é visto com desconfiança e usado apenas para transações de baixo valor. Os ex-pobres continuam a ser a força de trabalho vital, mas sem acesso aos benefícios do comércio crescente ou da formação de novas instituições. Seus bens são escassos e a perspectiva de acumulação é remota. Eles continuam com seu dinheiro, que é virtualmente inútil. Os ex-ricos, com sua capacidade de negociação e organização, estabelecem as primeiras rotas comerciais interregionais para a troca de ativos tangíveis. Eles controlam os meios de troca, novas moedas locais, commodities padronizadas e acumulam bens diversos. Suas fortunas podem agora ser avaliadas em centenas de milhões de dólares em volume de negócios, terras, produtos e serviços controlados. Eles compram e vendem ativos de valor real, não dinheiro. No 9º mês, a inovação para o lucro começa a substituir a inovação por necessidade. Engenheiros e inventores, agora empregados pelos novos poderosos, criam soluções mais eficientes e em maior escala, visando o aumento da produção e o acúmulo de bens. A tecnologia é simplificada, mas com o objetivo de gerar excedentes controlados. E de forma inegável, o capital em sua forma mais pura, o investimento em ativos tangíveis para gerar mais riqueza, ressurge. O dinheiro continua em circulação, mas sua utilidade é mínima para quem deseja acumular. Os ex-pobres são a mão de obra que implementa essas inovações, mas os frutos e o lucro são colhidos por seus empregadores. Suas vidas, embora talvez mais estáveis, permanecem na subsistência. Os ex-ricos investem pesadamente em novas técnicas agrícolas, em pequenas manufaturas, em sistemas de segurança mais robustos e em transportes de curta distância. Seu patrimônio já se aproxima do que antes eram pequenos milhões de dólares, em termos de capacidade produtiva, infraestrutura e controle de recursos. Eles estão criando um novo sistema financeiro baseado em ativos reais, ignorando o dinheiro desvalorizado. À medida que o 10º mês se inicia, as primeiras fortunas, reais em grande escala, começam a ser construídas. Não são fortunas em papel, mas em vastas extensões de terras agrícolas, grandes estoques de bens manufaturados, controle sobre recursos energéticos ou o domínio de rotas comerciais críticas. Aqueles que possuíam visão, iniciativa e, muitas vezes, uma dose de implacabilidade, conseguiram acumular esses bens e impor sua vontade. A diferença entre quem tem e quem não tem é cada vez mais gritante. Os ex-pobres trabalham arduamente, mas sua capacidade de ascensão é quase inexistente, presos num ciclo de subsistência e com dinheiro inútil. Seu saldo é mínimo, raramente acumulando bens de valor. Os ex-ricos, agora, controlam verdadeiros impérios regionais. O número de ricos caiu drasticamente em comparação ao que existia antes. Mas mesmo assim, as fortunas dos novos ricos já alcançam dezenas de milhões de dólares em valor de ativos, com capacidade de ditar preços e condições de trabalho para as massas. Eles iniciam as primeiras grandes aquisições de terras e recursos, consolidando seu poder e afastando qualquer concorrência. No penúltimo mês do nosso experimento, as estruturas que antes regiam o mundo começam a mostrar sinais de retorno com força. Os mais bem-sucedidos em acumular poder e recursos percebem a vantagem da escala e da organização. Alianças são formadas, pequenos impérios econômicos começam a se desenhar, expandindo seu alcance. Antigos silos de conhecimento são reativados. E a educação, para poucos, começa a ser valorizada novamente. A ideia de trabalho assalariado e propriedade privada sobre os meios de produção e distribuição é agora a norma, impulsionada pela necessidade de ordem e eficiência. As sementes de grandes empresas e instituições financeiras embrionárias são lançadas novamente. Lembrem-se, por que os ricos fizeram isso lá no 2º mês? Aquela atitude estratégica de comprar imóveis e terras, mesmo quando parecia loucura,
Agora se mostra a jogada mestra. Eles sabiam, por experiência com ciclos econômicos e crises anteriores, que ativos tangíveis como imóveis e terras seriam os primeiros a se valorizar novamente. Eles agiram com a visão de longo prazo, investindo em algo que o dinheiro inflacionado não poderia corroer. Os ex-pobres estão solidificados na base da nova pirâmide social, trabalhando para os novos senhores e vivendo em condições de subsistência com pouca esperança de mobilidade social. Embora ainda recebam dinheiro, ele tem valor simbólico, pois a moeda real de troca são os bens e a segurança. Os ex-ricos, agora estabelecidos como a nova elite, já acumulam fortunas que podem ser estimadas em centenas de milhões de dólares. Em termos de controle sobre recursos, produção, rotas, comerciais e o trabalho de milhares, eles começam a emitir suas próprias moedas, vales, créditos, que são lastreadas em bens reais e amplamente aceitas em seus domínios, solidificando seu poder financeiro, enquanto o dinheiro inicial de os 60 mil reais se tornou uma relíquia sem valor. E aqui estamos, 12 meses depois. O experimento da igualdade se concluiu. O que resta não é uma utopia, mas um mundo reconfigurado, onde a paisagem da desigualdade é novamente visível. O dinheiro distribuído no dia zero, há muito tempo não tem mais valor. A riqueza, que um dia foi dividida em um ato sem precedentes, se reagrupou de forma implacável. Os que eram ricos, ou aqueles com a mentalidade e as habilidades para a acumulação, que se destacaram em organização, previsão e risco, reconstruíram suas bases mesmo que em números menores. Suas fortunas agora, em valor de ativos e controle sobre a produção, o comércio e a mão de obra, já podem ser estimadas em bilhões de dólares, ditando o ritmo da nova economia e da nova sociedade. E os que eram pobres, aqueles que não conseguiram se adaptar, inovar, organizar ou lutar em meio ao caos, que gastaram seu dinheiro inicial sem visão ou não tinham as habilidades práticas para sobreviver, se viram novamente na base da pirâmide. Sua riqueza é mínima, sua subsistência é frágil e sua dependência dos novos poderosos é quase absoluta. A pirâmide social foi reerguida. A grande redistribuição não quebrou o ciclo da desigualdade, apenas o reiniciou, de uma forma ainda mais cruel, com a ilusão do dinheiro em seus bolsos, mas sem o poder de usá-lo. Uma lição amarga e poderosa. A riqueza não é apenas uma quantia a ser dividida, mas um fluxo dinâmico, gerado e moldado pela natureza humana e pelas complexas, por vezes brutais, dinâmicas de poder e valor. O ciclo continua, talvez para sempre.